Oi, meus lindos e lindas! Meu nome é Fernanda Carla, sou professora de língua portuguesa e nós estaremos hoje na Escola Virtual da Força Sindical para mais uma aulinha. E hoje o nosso conteúdo será a regência verbal. Se você tem dúvidas, fique atento, vamos tentar passar da melhor maneira para você. Então vamos lá. A gente tem que pensar na língua portuguesa como uma coisa fácil. Muitas vezes quando você está aprendendo certas questões gramaticais, eu não sei o português, mas a gente tem que tirar isso de cabeça para a gente poder ficar tudo muito mais fácil para você, tá bom? A regência verbal é um termo assim que muitas pessoas têm medo, né? O que é? Vamos lá. Nós temos aí as duas regências, a verbal e a nominal, mas hoje a gente vai trabalhar a regência verbal. Então está relacionado com o verbo, tá bom? Então a gente tem que ficar atento a isso aí. Nós vamos analisar questões do verbo e não do nome. Então, isso é muito importante na hora de você estar analisando essa frase. A regência, ela está ligada com a questão do significado do verbo. Por exemplo, tem verbos na língua portuguesa que ela rege uma preposição e outros não. Esse mesmo verbo, ele vai ter, por exemplo, às vezes 3, 4 significados diferentes e um ou outro vai reger uma preposição. E aí você tem que colocar adequadamente aí, no caso, na linguagem padrão da língua, né? Na linguagem formal, coloquial, no dia a dia, nós não precisamos de ficar pensando que nós temos que colocar esses verbos adequadamente, porque isso é automático da língua, a língua na fala. Mas quando você vai escrever um texto, ou você vai analisar uma frase, você vai compor algum texto, uma redação, você tem que ficar atentos a essas questões aí, né, dessa regência. Então, por isso que ela pega um pouquinho. É sempre bom você estar relembrando esses termos, essas regências, né, em gramáticas, em algumas outras aulas também. Vocês já devem ter visto aí a transitividade verbal. Então, é bem importante você estar revendo esses termos aí. Para começar, nós vamos dar um primeiro exemplo. Nós vamos pegar nos verbos que, assim, vamos ver mais no nosso cotidiano, que fica mais fácil, né, de vocês entenderem também. Nós temos muitos verbos que regem a preposições. Então, nós vamos pegar aqueles mais importantes, tá bom? Vamos lá, o primeiro é o verbo assistir. Vamos pegar uma frase bem simples para vocês entenderem, tá bom? Então, vamos lá. Assistimos ao filme. Nós temos que ficar atento ao nosso verbo, por exemplo, verbo assistir, né? Nesse caso, assistimos, olha a nossa preposição aqui, ao filme, né? O verbo assistir, nesse caso aqui, ele rege a preposição a, porque quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, automaticamente, nós temos esse ao aqui, né? No caso aqui, a nossa preposição, o a mais o nosso artigo, né? Vamos pegar agora um outro exemplo com o verbo assistir, regendo a preposição também. Assistir a peça teatral. Então, assistir ou assistimos a peça teatral. Assistir. Quem assiste não assiste a alguma coisa? Então, a nossa preposição a, peça teatral. Ok? Esse verbo assistir, no sentido de ver, como nós estamos vendo aqui, né? No sentido de ver, de presenciar, ele rege a preposição a. Agora a gente vai para um outro exemplozinho aí do verbo assistir, que não rege aí, no caso, a preposição a. Vocês vão entender. Então, nesse sentido de ver e presenciar, ele rege a preposição a. Agora, no sentido de dar assistência, prestar assistência, né? Aí ele não vai reger a preposição. Vamos ver? Médicos e enfermeiras assistiam o paciente. Olha esse exemplo aqui. Médicos e enfermeiras assistiam o paciente. Nesse caso aqui, o verbo assistir, ele não rege a preposição. Né? Se você for dar uma analisada aqui anteriormente lá, com outro exemplo acima, olha, assistir ao filme. Tá vendo? Agora olha o outro exemplo. Médicos e enfermeiras assistiam o paciente. Nesse primeiro exemplo, eu tenho a preposição, né? Meu verbo, ele pede essa preposição. Já no meu segundo exemplo aqui, ele não pede essa preposição. Então, quem assiste aqui no caso de dar assistência, ele dá assistência, né?
o enfermo que está lá, o paciente. Eu não tenho a minha preposiçãozinha aí. Agora nós vamos para um terceiro caso do verbo assistir também. Vamos lá. O terceiro caso. Meu tio Daniel, né, Daniel? Você tá aí, né? Meu tio Daniel assiste atualmente em Maceió. Tô doida para viajar, viu, gente? Lá para Maceió. Tiro pura. Nesse caso aqui, observem também que meu tio Daniel assiste em Maceió. Vocês veem que tem a preposiçãozinha aqui, o em. Perceberam aqui essa preposição? Nesse caso aí, a gente tem que analisar muito bem essa questão aí na hora de você ler a questão, né? Seja lá no vestibular ou no seu dia a dia, no seu estudo ali, você tem que observar. Porque essa preposição, no caso o verbo, no significado dele de morar, embora a gente não fale muito, a gente quase não escuta isso, né? Eu assisto em BH, você não escuta, é estranho aos nossos ouvidos até, mas existe, e esse caso aí no sentido de morar, ele rege a preposição em, né? Que é uma adjunta adverbial de lugar, né? Meu tio Daniel mora em Maceió. Se você trocar o verbo assiste por morar, você vai falar, mora em algum lugar, né? Quem mora, mora em algum lugar. Então, ele assiste em. Então, nós vamos para os nossos 3 exemplos, dá para vocês terem uma noçãozinha. No nosso exemplo 1, nós temos o verbo assistir aí no sentido de ver, de presenciar. Então, ele rege a preposição a, tá? Então, quem assiste, assiste a alguma coisa, né? Então, vamos ver aqui no nosso exemplo. Assistimos ao filme. Olha lá a preposiçãozinha em destaque. Tá vendo? Assistimos a alguma coisa, a nossa preposição mais o nosso artigo o, tá bom? No exemplo 1, quando a gente tem a preposição, né, depois do verbo aí, como nosso exemplo aí, assistimos ao filme. Então, quem assiste, assiste a alguma coisa. Essa preposição, automaticamente aí, o meu verbo, ele vai ser transitivo. E ele vai ser um verbo transitivo indireto. Porque, no caso, nós temos a preposição, né? Então, quem assiste, assiste a alguma coisa, nós temos a preposição, meu verbo é transitivo indireto. Nesse segundo exemplo também a mesma coisa, né? Assistimos à peça teatral, é a mesma coisa. Nós temos a preposição, então meu verbo transitivo indireto. Agora, quando nós não temos essa preposição, aí nesse caso o meu verbo vai ser transitivo direto. Então vamos lá no segundo exemplo. Médicos e enfermeiros assistiam o paciente. Então, nesse caso, não tem a minha preposição. Assistiam o quê? O paciente. O meu verbo aí, ele vai ser transitivo direto, tá bom? Ele não tem essa preposição, ele vai direto ao meu complemento aí, tá? E no terceiro exemplo aqui, meu tio assiste em Maceió, nós temos aí a preposição em, né? Nesse caso, em Maceió, ele vai ser um verbo aí, assim, ó, ele assiste em Maceió, mas o verbo assistir aqui, nesse caso, ele vai ser intransitivo. Ele não vai precisar de nenhum complemento aí. Esse em Maceió, ele é uma adjunta adverbial de lugar, tá bom? Nosso próximo verbo agora é o verbo chegar e o verbo ir. Nós temos muitas duvidazinhas a respeito desses verbos também, tá? Vamos lá, então? Vamos para o nosso primeiro exemplo aí. O verbo chegar e o verbo ir, eles admitem a regência também. A preposiçãozinha aí, a. Tá vendo aí esse exemplo número 1? Vamos lá para o exemplo número 1. Chegamos ao aeroporto. Tá vendo aí a preposição também? Chegamos ao aeroporto. Olha a preposiçãozinha aí, mais o nosso artigo aparecendo. Então, esse verbo também, ele rege a preposição a. Vamos lá para o nosso verbo ir. Nosso segundo exemplo, hein? Vou à praia esta manhã. Olha só, quem vai a algum lugar, né? E aqui quem chega a algum lugar. Então, nosso primeiro e nosso segundo exemplo. Vamos pegar o nosso verbo chegar. Quem chega a algum lugar. Chegou ao aeroporto. E quem, né, vai a algum lugar. Então, vou à praia esta manhã, tá? Então, ele também rege a preposição a, ok? Então, pessoal, essa é só um pedacinho da nossa aula de regência verbal. Ainda vai ter muito mais para você. Eu aguardo vocês aqui. Sindicalizem o número aqui do WhatsApp. Espero vocês. Grande beijo.